Olá, como que você está? Bom, hoje, devido a algumas incorrências, eu vou ter que gravar e passar o estudo gravado, né? Então, eu não sei que horário você está assistindo, se você está assistindo à noite, meu boa noite, se você está assistindo à tarde, meu boa tarde, e se você está assistindo de manhã, bom dia, não é? Desejo que Deus te abençoe através desse estudo e que você possa crescer no conhecimento e também na comunhão de nosso Deus, tá bom? Então, como já disse, hoje, especialmente, nós estaremos fazendo o estudo através desta gravação. Por isso, se você tiver alguma dúvida, anota aí, e a semana que vem eu estarei ao vivo de novo, tá? É que nesse final de semana, como já disse, eu não vou poder estar ao vivo, mas a semana que vem estarei com você ao vivo e a cores, tá bom? Bom, então, só lembrando, não é, que nós estamos fazendo o estudo bíblico ouvindo a voz de Deus, né? Já estamos bem avançados aí nos estudos, e ao final deles nós vamos marcar uma data para presentear vocês com o certificado. E no final do estudo vocês ficam com esses fascículos aqui completos, né, desse livro, porque vocês vão juntando e no final vai estar completinho, não é? Faremos aí a formatura de vocês, que vocês vão receber um certificado e vocês vão ter também esse livro aqui completo, que é Ouvindo a Voz de Deus, eu estudo. Logo após esse estudo, nós iniciaremos um outro. O outro estudo, ele é mais aprofundado da palavra de Deus. Mais profundo ainda do que esse, tá bom? Mas é necessário que a gente comece sempre pelo alicerce de uma casa, não é? Assim também com o estudo da palavra de Deus. Estamos começando com esse, e depois nós vamos nos aprofundando. Vamos para o livro de Daniel, em seguida para o livro do Apocalipse, tá bom? Bom, gente, sempre incentivando vocês a estudar a palavra de Deus. Quanto mais nós estudamos a palavra de Deus, mais nós nos aproximamos desse Deus maravilhoso, não é? Muito bem, o intuito nosso, naturalmente, que é a nossa salvação. Ok? Esse mundo é passageiro e as coisas daqui também, por isso desejamos a salvação. Bom, hoje a minha esposa não vai aparecer, não é? Ela não vai vir dar um alô para vocês porque é uma gravação. Então, quando é ao vivo, dá pra gente dar um alô, mas como é gravado hoje, não vai ser possível, tá? Mas a semana que vem, repito, estaremos ao vivo e a cores. Vamos agora orar e então iniciaremos o estudo de hoje. Feche seus olhos e eleve seus pensamentos a Deus. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, que neste momento em que estivermos estudando a Tua Palavra, seja ele qual for a hora do dia, o Teu Santo Espírito possa estar preparando o nosso coração para mais um estudo da Tua Palavra. Que o nosso coração possa ser enternecido com a Tua graça, com a Tua sabedoria, com a Tua iluminação, para que possamos entender, e não só entender a Tua Palavra, mas ter uma comunhão mais sólida e mais íntima com o Senhor, que é o nosso Deus. Nos abençoe, Pai Celeste, em mais esse estudo. Abençoe a nossa vida. Que o Senhor esteja presente conosco, que Teus anjos que aqui estão também possam sempre fazer parte do nosso dia a dia. Dá-nos a Tua bênção mais uma vez, onde quer que estejamos estudando a Tua Palavra, onde quer que o irmão esteja agora, a irmã, que possa receber a bênção do Senhor, a presença do Santo Espírito aí em sua vida. Por isso, nós o fazemos esse pedido, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, olha, hoje não vai dar para espelhar o estudo. Eu não sei aqui como espelhar o estudo, sendo que está sendo gravado. Eu não sei aqui como espelhar.
Então, hoje eu não vou espelhar, tá? Você pode pegar o seu estudo aí em suas mãos e me acompanhar aqui, não é? Ele é esse estudo que você tem aí ouvindo a voz de Deus, você pode acompanhar esse estudo. Ou agora, de primeira, ou depois que alguém te entregar ele, você pode ir acompanhando, tá bom? Então vamos lá, o tema de hoje é como identificar a igreja verdadeira. Como identificar a igreja verdadeira. Gente, eu sei que esse é um assunto polêmico, é um assunto delicado, não é? E é um assunto que aparentemente não tem resposta. Por quê? Porque cada pessoa que você estuda a palavra de Deus vai falar que a igreja dele é a igreja verdadeira. Então é um assunto assim polêmico e delicado. E que normalmente a pessoa que dá o estudo vai falar que a sua igreja é a verdadeira. E você, por outro lado, vai pensar assim, claro que ele vai falar que é a igreja dele. Imagina se ia falar outra igreja, né? E aí essa pessoa que dá esse estudo, ela fica sob suspeita. Apesar que eu não sei se... Eu conheço a igreja adventista, né? Eu fui católico e hoje eu sou adventista, mas eu não sei muito sobre as outras igrejas, se elas têm um estudo assim como o nosso, né? Porque eu não fiquei indo de igreja em igreja para conhecer as outras. Só conheço a igreja católica, né? Que eu fui desde pequeno, fui aí até... Cantei no coral da igreja católica e tal. E a igreja adventista, as outras igrejas eu pouco conheço, pouco. Então não sei se alguma igreja tem estudos assim como nós temos, né? Mas se tiver, elas podem até falar assim, não, mas a minha igreja é verdadeira. Bom, meu intuito para ser assim bem honesto com vocês e para não dar de forma nenhuma dá motivo para você pensar que eu estou puxando sardinha para a igreja adventista. Então eu pretendo aqui não falar que a igreja adventista é a verdadeira, mas eu pretendo sim, honestamente, do fundo do meu coração, transmitir o que a palavra de Deus diz. E de acordo com o que a palavra de Deus diz, eu espero que você, como uma pessoa sincera e que tem o profundo desejo de seguir verdadeiramente a Deus, você que tem compromisso com Deus e não com as pessoas, você que quer ser salvo pela graça de Deus, você seja sincero e honesto com você mesmo e procure através desses itens, dessa identificação que a Bíblia dá, que você procure honestamente o caminho verdadeiro. Sabe, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Olha, ninguém vai prestar conta a Deus por você. Se você for enganado, se você um dia não estiver no grupo daqueles que vão para o céu, não culpe a Deus, porque Deus está derramando luz e mais luz sobre você, sobre eu, entendeu? Não podemos culpar a Deus, até porque Deus deixou conosco esse manual maravilhoso, essa carta de amor que é a Bíblia. E a Bíblia, ela não deixa dúvidas quanto à salvação. Existem coisas que na Bíblia são difíceis de entender, existe sim, que a gente precisa estudar com mais afinco e com mais profundidade, porque são passagens difíceis. Isso tem. Agora, com relação à salvação, não tem isso. Não tem. Você só precisa usar essa cabeça que Deus te deu,
esse cérebro que Deus te deu, essa vontade que Deus te deu para ser um profundo e fiel pesquisador da sua palavra. Se você for uma pessoa honesta com você mesmo e com Deus, Deus jamais te deixará no erro. Deus jamais te deixará no escuro. Pelo contrário, de alguma forma Deus vai estar usando as pessoas ou usando a sua palavra para deixar claro para você qual é o caminho verdadeiro. Gente, desde agora eu posso dizer uma coisa para você, e o texto bíblico eu não selecionei ele, veio isso agora na minha mente porque a gente pede para o Espírito Santo nos usar. Mas olha, a Bíblia diz que há caminhos que para o homem parece verdadeiro, mas o seu final leva à morte. Está em Eclesiastes. Eclesiastes. Eu não sei se é 12:14, 14:12. É uma coisa assim, eu sempre faço confusão aqui. Mas Deus deixa claro que existe sim um caminho verdadeiro. Mas também existem muitos outros caminhos que não são verdadeiros. E o homem pensa que é, mas não é. Agora veja bem, Deus jamais vai cobrar uma coisa de alguém que ele não deixou claro. Deus não cobra algo de alguém que seja impossível. Não. Então, olha, Deus deixou claro sim. Primeiro, que existe um caminho verdadeiro. Tanto é que Jesus Cristo disse o quê? Jesus Cristo disse, olha, há dois caminhos. O largo, espaçoso, que leva para a perdição. E o estreito, que leva, ou estreito, difícil, né? Pedregoso, aí difícil, mas que leva à salvação. Então, veja bem, ele identificou mais de um caminho. E ele falou que existe sim um caminho verdadeiro. Se você for olhar através da Bíblia, você vai ver que sempre Deus mostra um povo que vai para o céu e um povo que não vai para o céu, que vai para o fogo eterno, que eu já mostrei para vocês que esse fogo eterno é eterno enquanto dura a pessoa, não é? Não é um fogo que não se apaga aí pelos séculos e séculos e séculos. Bom, já expliquei tudo isso daí. Se alguém não viu, volta nos meus estudos aí que vai chegar nesse ponto, né? Quando eu falo sobre a morte, sobre o milênio e etc. Então, gente, olha, estuda a Bíblia com sinceridade, sem prendimento com ninguém, porque ninguém, se você não estiver do lado certo e você falar, mas foi o fulano que me enganou, foi o ciclano, não tem, isso não vai ser desculpa, não vai ser desculpa. Porque Deus vai mostrar quando você teve a oportunidade, quando você viu a verdade, mas não aceitou. E às vezes não aceitou, ou seja por laço familiar, ou seja por amizade, ou seja por gostar de alguém. Não importa, gente, existem N motivos que podem nos prender de aceitarmos a verdade e o caminho verdadeiro, tá bom? Por isso eu faço um apelo para você. Já começo fazendo apelo no início do estudo. Se prenda apenas à palavra de Deus. Se prenda a Deus, que é o único que pode te dar salvação. A própria Bíblia diz assim, maldito o homem que confia no homem. Não está dizendo aqui que você não pode confiar em ninguém, no sentido, eu vou colocar o dinheiro na mão de alguém, eu vou deixar meu carro com alguém. Não, não é isso. Aqui está falando da verdade. Aqui está falando de você colocar nas mãos de outra pessoa a sua vida eterna. É disso que está falando. Que com relação à vida eterna, isso é um assunto entre você e Deus. Né? Nem eu que estou te dando estudo aqui, eu não estou nesse meio aí entre você e Deus. Eu posso te ajudar, como eu tenho feito aqui, aberto a palavra, mostrado para você ler, você tem os fascículos, você confere na Bíblia e tudo, eu posso te ajudar. Mas esse é um assunto entre você e Deus, assim como foi comigo. Então veja bem, tudo que eu fizer aqui, leia, confirme na palavra, veja se é verdade mesmo. E se for, se Deus te mostrar realmente que é mesmo, pela Bíblia, não por sentimentos,
Então, meu amigo, tome uma decisão com Deus. Tá? Essa decisão é com Deus, é entre você e Deus. Tá bom? Então, olha, esse é o conselho que eu posso dar para você do fundo do meu coração. Tá? Tô sendo muito sincero, muito honesto com você, do fundo do meu coração. E se não for assim, Deus pede conta de mim. E eu vou pagar por você, se eu não estiver fazendo isso. Entendeu? Por isso que a minha responsabilidade é gigantesca. Pelo que eu falo, pelo que eu ensino. A minha responsabilidade é gigantesca, porque eu vou dar conta disso daqui. E eu não vou dar conta por uma pessoa, eu vou dar conta por muitas pessoas, porque eu ensino a muita gente. Tá? Por isso que eu estou sendo o mais sincero que você possa imaginar. Estou sendo profundamente sincero. Então, aquele ditado que diz assim, que todos os caminhos levam a Deus, é a maior mentira que existe. A Bíblia não diz isso. É outra frase mentirosa. Assim como é mentirosa aquela frase que diz assim, ouça o seu coração. Né? Outra frase mentirosa. Outra, quer ver outra? A voz do povo é a voz de Deus. Mentira, tudo mentira isso daí, gente. Eu provo na Bíblia para vocês. Pode ver na Bíblia. Nunca a maioria vai estar certa com relação à salvação. A maioria condenou a Jesus. A maioria não entrou na arca. Não é? A maioria foi morta lá em Sodoma e Gomorra. E aí, gente, pode vendo. No passado, só tinha um povo que seguia Deus, que era o povo de Israel. A maioria seguia caminhos errados. A maioria nunca está certa na Bíblia. Nunca. Tá? Entenda isso daí. E agora, com sinceridade de coração, estude o que eu vou te passar agora. Repito, eu não vou ficar falando aqui que a igreja adventista é a igreja verdadeira. Não vou ficar falando isso. Não vou. Porque eu estou sendo assim, eu quero ser bem isento e quero que você tenha compromisso com Deus e com a palavra. Tá? Eu quero que você pesquise. Eu vou te mostrar os textos e eu quero que você pesquise. Agora, se você achar uma igreja que seja verdadeira, que tem todos esses requisitos, então siga ela. Tá? Eu achei e eu sigo. Agora, eu não vou falar para você. Eu quero que você faça isso, para que você seja sincero com você mesmo. Tá? Eu não quero ficar tentando aqui te impressionar, não quero tentar ficar aqui te levar para um lado que de repente você não queira de jeito nenhum. Eu quero ser honesto. Eu quero ser transparente e honesto com você, tá bom? Então, vamos lá. A Bíblia fala qual é a igreja verdadeira? Será que a Bíblia fala? Vamos ver isso daí. Então, olha, eu começo aqui com a introdução, que diz assim: a Enciclopédia das Religiões afirma que existem 9 grandes religiões no mundo. Entre essas está o cristianismo. Por sua vez, está dividido em mais de 35 mil religiões, 35 mil grupos. Como distinguir entre esses grupos a igreja verdadeira? Somente a Bíblia pode nos ajudar. Então, gente, existem 9, segundo a Enciclopédia das Religiões, ela fala assim, que existem 9 grandes religiões. Então, olha, eu vou citar 2 aqui, ou 3 que seja, cristianismo, budismo, shintoísmo. Só que eu citei 3 grandes religiões. Tem o maometanismo. Tem mais. Existem 9 grandes religiões. Só dentro do cristianismo existem mais de 35 mil subdivisões. Então, por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Batista, Quadrangular, Adventista, Congregação do Brasil, Assembleia. E aí vai, gente, tem um monte, vocês sabem disso. Então tem mais de 35 mil só dentro do cristianismo. Só dentro do nosso meio aqui, mais de 35 mil. Então, como descobrir a igreja verdadeira? A Bíblia identifica isso para os nossos dias? Você vai ver hoje. Fique atento que você vai descobrir. Então a primeira pergunta diz assim: qual é a recomendação da Bíblia
para encontrar a igreja verdadeira. João 7,17. Diz assim: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então João está falando, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, por ele mesmo, pela doutrina de Deus, a pessoa vai conhecer se realmente, de fato, é essa doutrina de Deus. Doutrina é ensinamento, tá? Se essa doutrina é ou não de Deus. Então veja bem, João fala que a Bíblia mostra qual é o caminho de Deus, qual é o ensinamento verdadeiro de Deus. João fala isso nesse texto. Continuemos. 1 Timóteo 3,15. Diz assim: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Bom, aqui a igreja verdadeira é conhecida pela doutrina. Então você viu que João fala de doutrina, de ensinamento. Né? João usa a palavra doutrina. Agora Paulo não usa a palavra doutrina. Você pode ver que aqui, nesse último texto de Timóteo, Paulo usa a palavra coluna, mas é a mesma coisa. Coluna, doutrina e ensino. É tudo a mesma coisa. Então, a seguir, já que Paulo fala que existem sim as colunas da verdade, e João também fala que na Bíblia tem o ensino da verdade, a doutrina da verdade, então, por aqui agora, nós veremos quais são as 8 colunas da verdade, as 8 colunas bíblicas da verdade, os 8 ensinamentos bíblicos da verdade, as 8 doutrinas bíblicas da verdade, tá bom? Então vamos lá para a segunda pergunta. Qual é a primeira coluna que sustenta a verdade, a verdadeira igreja de Deus aqui na terra? Está em Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20, que diz assim: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, gente, olha, primeira coisa, você vê aqui Paulo falando que somos cidadãos de Deus, família de Deus, edificados, construídos sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, que diz o quê? Que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Ou seja, na igreja de Deus, na verdadeira igreja de Deus, não é nome que diz a igreja verdadeira, entendam isso, né? Porque tem muitos nomes de igreja que são lindos, maravilhosos, mas não é nome. É a doutrina da igreja, é o que ela ensina, é o que ela acredita. É aí que tem que estar a verdade. Então esquece tudo quanto é nome agora, esquece todos os nomes de todas as igrejas e procura a igreja, sem olhar nome, procura a igreja que tem o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, o fundamento da Bíblia. Sem olhar nome de igreja. Procura agora as que têm esses fundamentos. Começando pelo primeiro aqui. Jesus Cristo como pedra de esquina. Ou seja, Jesus Cristo como centro. Qual é a igreja que exalta o nome de Jesus Cristo como o principal? Como sendo o centro da fé cristã. Como sendo o cabeça da igreja. Entendeu? O cabeça da igreja não é nenhum ser humano, como nós aqui. É Jesus Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Ele é a pedra angular. Ele é a pedra de esquina. Então, primeira característica da igreja verdadeira: ter Jesus Cristo como centro, como o principal. Essa é a primeira característica. Vamos para a segunda coluna, né? Segunda característica. Está em Atos capítulo 16, versos
30 e 31. E também Atos, capítulo 4, verso 12. Vou ler aqui ambos os textos, tá? Vamos lá. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? O carcereiro perguntou aqui para Paulo, né? O que é necessário eu fazer para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então, está falando do quê? Que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar. Outro aqui, ó. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então veja bem, gente, o nosso único intercessor, o nosso único salvador é Jesus Cristo. Então, o primeiro ponto, Jesus é o centro da igreja. Né? A primeira característica, Jesus tem que ser o centro da igreja, o principal. Segunda característica, essa igreja tem que pregar que Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e o homem e é o único que pode nos salvar. É o único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos, é Jesus Cristo. Ou seja, ele é o único intercessor, não existe outro intercessor. Pedro, Paulo, João, Mateus, Tomé, não interessa, não tem outro intercessor. O único intercessor é Jesus Cristo, o único, tá? Ele é o único que pode nos salvar e ele é o único intercessor. Então essa é a segunda característica, a segunda coluna da verdade. Terceira, está em João capítulo 4, versos de 1 a 3, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. E continuando: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então veja bem, terceira coluna aqui da verdade é que Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Jesus Cristo é o nosso Salvador e ele vai voltar. Então a igreja verdadeira tem que pregar com veemência a volta de Jesus Cristo. Ele foi preparar um lugar e ele vai vir nos buscar. Então essa é a terceira coluna da verdade. Primeira, Jesus como centro. Segunda, Jesus como nosso Salvador e intercessor. Terceira, tem que pregar sobre a volta de Jesus. Isso daqui tem que ser também, fazer parte do centro da pregação. A volta de Jesus. Jesus vai voltar. Ele vai vir para nos buscar. Ele vai vir para nos levar para o céu. Então essa é a terceira característica. Quarta característica está em João 14,15 e também Apocalipse 12,17, que diz assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Olha, está bem claro aqui. Se vocês me amam, Jesus disse isso, se vocês me amam, ele não é o centro da igreja? E se ele é o centro, ele está falando, então, se vocês me amam, se realmente eu sou o centro, se realmente isso é verdade, vocês devem guardar os mandamentos. E os mandamentos são todos. Não são 2, não são 3, não são 5, não são 9. São os 10. 10 são todos. Bom, e continuando aqui ainda, né, nessa coluna aqui sobre guardar os mandamentos de Deus, no Apocalipse, João, no futuro, viu a igreja de Deus no futuro, nos últimos dias dessa terra, e ele disse assim: e o dragão irou-se contra a mulher. Bom, eu preciso agora, que infelizmente eu não tenho tempo de estudar o Apocalipse agora, nós vamos estudar mais para frente. Mas agora, bom, o de cima ficou claro, né, que a gente tem que guardar os mandamentos. Então nem precisaria desse texto aqui de baixo. Mas eu vou colocar esse e vou te dar uma cancha aqui, adiantando algumas coisas do Apocalipse, que a própria Bíblia explica, não é explicação minha essa, tá? Depois eu vou mostrar isso na Bíblia para você, mas de antemão eu vou te adiantar primeiro.
Ok? Se alguém tiver alguma dúvida, me procure no particular e eu esclareço isso daqui. Primeiro, o Apocalipse tem muitos símbolos. Então, quando fala de dragão, está falando de Satanás. Quando fala de mulher, está falando de igreja. Tá bom? Então, aqui entenda assim. E o dragão irou-se contra a mulher, e Satanás ficou com raiva e irou-se contra a igreja. E aí continua, ele irou-se contra a igreja, Satanás, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Ou seja, os filhos da igreja, os verdadeiros cristãos, os santos, os fiéis a Deus. Então Satanás se ira contra a igreja e vai perseguir os fiéis filhos de Deus. E continua, identificando quem são estes da igreja que Satanás persegue, que é a igreja verdadeira. Esses que são os remanescentes. Remanescente por quê? Porque sobraram poucos. Ou seja, a grande maioria não é remanescente. Remanescente é só um pouco. Então por aqui você vê que o povo de Deus é pequeno. E diz assim, o remanescente da sua semente. Quem são eles? Agora identifica. Os que guardam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Então aqui duas características da verdadeira igreja de Deus na terra. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e aqueles que têm o testemunho de Jesus. Bom, no final, depois eu vou mostrar o que é o testemunho de Jesus. Embora a gente já tenha estudado lá no passado, tá? Nós já estudamos, mas depois, para você que não lembra, depois eu vou te mostrar. Então, a quarta característica é guardar os mandamentos de Deus. Essa é a quarta característica da igreja verdadeira. Primeira, Jesus como centro. Vamos ver se eu vou lembrar de tudo, é difícil, né? Primeira, guarda os mandamentos de Deus. Primeira, tem Jesus como centro. Segunda característica. Tenha Jesus Cristo como Salvador e único intercessor. Então, primeira, Jesus como centro. Segunda, ele é nosso intercessor. Ele é o nosso Salvador. Essa é a segunda característica. Terceira, prega a volta de Jesus Cristo. Terceira, prega a volta de Jesus Cristo. A igreja faz isso, a igreja verdadeira. Quarta característica da igreja verdadeira. Guarda todos os mandamentos de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir gravar tudo isso até o final, mas vai anotando aí, vai anotando, tá? Então, vocês entenderam, né? Quinta característica. Está em Apocalipse 17 e Apocalipse 19, que é o que eu acabei de citar agora, o testemunho de Jesus. Então, eu vou ler de novo o texto, ó. E o dragão, que é Satanás, irou-se contra a mulher, que é a igreja. Satanás irou-se contra a igreja. Foi fazer guerra, diz o texto, e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, ou seja, aos fiéis da igreja verdadeira. Aos membros, aos irmãos que realmente seguem a Deus verdadeiramente. Foi fazer guerra contra eles. O que é fazer guerra? Perseguir. Aí identifica quem são eles. Os que guardam os mandamentos de Deus, que é o quarto ponto, e o testemunho de Jesus é o quinto ponto. Mas o que é o testemunho de Jesus? Vamos deixar a própria Bíblia responder. Tá? Assim como o dragão e a mulher também a Bíblia responde, e quando eu falar do Apocalipse eu vou mostrar isso na Bíblia para vocês, também a Bíblia tem que responder o que é o testemunho de Jesus. Então vamos lá. Apocalipse 19, e eu lancei-me a seus pés para o adorar. João falou que na visão dele, ele se lança de joelhos diante do anjo. Mas olha só o que o anjo disse. Olha, não faças tal. Sou conservo teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Então o anjo falou o que para ele? A hora que ele foi se ajoelhar diante dele, não faz isso, não se ajoelha, não faz isso, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou seu irmão, assim como você é irmão do outro, eu sou seu irmão, eu não sou Deus, você não pode se ajoelhar diante de mim, adora somente a Deus, eu não faz isso. Olha gente, um ser superior ao homem, dando um exemplo para João. E aí ele fala, eu sou irmão de você e dos outros, aqueles que têm o testemunho de Jesus. Ora, mas o que é o testemunho de Jesus? Vamos para o final. Então vamos continuar a leitura.
Adora a Deus, né? Disse o anjo, porque o testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Muito bem. O que é o espírito de profecia? Eu já expliquei para vocês quando eu falei sobre o dom profético, não é? O espírito de profecia, o espírito, ou a ciência de saber o que vai acontecer no futuro, não é? A ciência de conhecer a Bíblia e de explicar ela. Eu já mostrei para vocês que Ellen White, ela foi inspirada por Deus, ela é a mensageira de Deus para esses últimos dias, ela profetiza para esses últimos dias. Mostrei para você que pode ser mulher, que pode ser uma pessoa que não tenha escrito na Bíblia, tudo isso eu mostrei naquele estudo lá de dom de profecia, dom profético. Se você tiver dúvida, vai lá de novo naquele estudo e dá uma olhada. Tá? Então, pela graça de Deus, né, a igreja de Deus desses últimos dias, ela tem que saber o que vai acontecer no futuro. Ela fala com detalhes o que vai acontecer no futuro. Muitas coisas eu falei aqui, só que muito mais eu vou falar quando a gente estudar o livro do Apocalipse. Mesmo estudando o livro de Daniel, também a gente vai citar muita coisa, tá? Então, veja bem, a igreja de Deus, ela tem que ter o dom profético, o dom de saber o que vai acontecer no final. Então, essa é mais uma característica, é a quinta. Vamos para a sexta, que está em Isaías 58:13 e Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. Olha só o que diz aqui. Se desviares o teu pé do sábado, de fazeres a tua vontade, a nossa vontade, de fazeres a nossa vontade no meu santo dia, quem está falando é Deus. E chamares ao sábado de deleitoso, santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, e nem falar as tuas próprias palavras. Ou seja, se você fizer tudo isso, você vai ser abençoado, né? Aí o outro texto, verso 20, diz assim, e também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles. É Deus que está dizendo isso. Para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. E o outro texto, o primeiro texto que eu li é de Isaías e esses dois últimos aqui é de Ezequiel, tá? E vamos lá. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então veja bem, aqui está muito claro que Deus estabeleceu o sábado. E se você tiver dúvida também, vai lá para o estudo do sábado que eu dei, né? Vai para lá. E lá eu vou falar de maneira muito mais ampla do que eu estou falando aqui, que eu só estou fazendo citação. Então Deus deixou muito claro que o dia de guarda dele é o sábado. O sábado. Gente, teve até uma pergunta que foi feita para mim, que eu vi depois, e foi bem depois do estudo, não foi alguém que estuda com a gente, e eu não me lembro o nome dessa pessoa agora, mas ela falou assim, que não existe dia de guarda que Deus estabeleceu. Gente, como que não existe que o próprio Deus fala? Como que não existe? E outra coisa, fala que no Novo Testamento não tem isso porque Deus não falou. Gente, eu falei do sábado no Antigo Testamento e falei do sábado no Novo Testamento. Como que Deus não fala do sábado no Novo? Se Jesus guardou o sábado, se Paulo guardou o sábado, se os apóstolos guardaram o sábado, se a Maria, mãe de Jesus, guardou o sábado, se as mulheres que seguiam a Jesus guardaram o sábado, eu mostrei tudo isso. Então eu acho que a pessoa, ela assistiu por assistir, ela não prestou atenção no que eu disse, e eu mostrei tudo com texto bíblico, tá? Então se você que me perguntou estiver assistindo, atente a isso. E eu ainda fiz o desafio. Eu falei, olha, se alguém me mostrar que Deus mudou o sábado, do sábado para o domingo na Bíblia, eu vou dar um carro, eu vou dar uma casa. Eu fiz esse desafio. E a pessoa me falou uma besteira dessa, né? Gente, é claro que Deus deixou claro isso no Novo Testamento. Primeiro ele falou que não veio abolir os 10 mandamentos. Olha, se ele não veio abolir, o sábado está dentro dos mandamentos. E além disso, ele ainda fala do sábado depois, tá bom? Então, continuemos. Essa é a sexta verdade
É a guarda do sábado, tá bom? Então, olha, a primeira, Jesus como centro. A segunda é Jesus como Salvador e intercessor. A terceira é pregar a volta de Jesus Cristo. A quarta é guardar os seus mandamentos. A quinta é ter o dom profético. A sexta é guardar o sábado. Gente, daqui eu não vou lembrar tudo, mas até agora eu lembrei. Sétima coluna agora. Mateus 24:14 e Apocalipse 14:16. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as ações, e então virá o fim. E o outro texto de Apocalipse: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo. Bom, sétima característica da igreja verdadeira de Deus: ela prega o evangelho eterno, o evangelho da Bíblia, o evangelho de Jesus, da salvação, da vida eterna. Então veja bem, a igreja de Deus, ela tem que ser mundial, ela tem que pregar o evangelho. Não é uma igreja que olha só para dentro de si, que faz só festinha, que faz só programa dentro da igreja. Não, a igreja de Deus, ela tem como objetivo, ela tem como foco pregar o evangelho, ensinar, mostrar a Bíblia, que é o que estou fazendo agora aqui. Então, a igreja de Deus, ela é interessada, o maior interesse da igreja de Deus é salvar as pessoas, é mostrar para as pessoas que existe uma vida eterna, que existe a salvação. Esse é o evangelho, que Jesus veio aqui para nos salvar. Então, essa daí é a sétima característica. Sétima, pregar o evangelho que mostra a vida eterna, que Jesus veio nos salvar, tá bom? E oitava coluna, oitava doutrina, oitavo ensinamento, oitava verdade é 1 Coríntios 3, 16 e 17 e 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vou ler por completo aqui todos eles. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E agora Coríntios, ou não sabeis que o vosso, agora Coríntios 6, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então aqui demonstram claramente que a verdadeira igreja de Deus ensina sobre saúde, prega sobre saúde. Por quê? Porque o nosso templo é a verdadeira igreja de Deus. É onde o Espírito Santo de Deus habita, como diz o texto aqui. Então, gente, oitava característica, a igreja de Deus prega sobre saúde. Tá? A igreja verdadeira segue os princípios bíblicos de saúde apresentados em Gênesis, Levítico 11, também Deuteronômio. Então fala sobre alimentação saudável e equilibrada, fala sobre hidratação do corpo com água, fala sobre a prática de exercícios físicos, fala sobre o sono reparador, o equilíbrio na prática do que é bom, e o abandono do que é prejudicial. Fala sobre a respiração de ar puro, fala sobre o banho de sol que a gente tem que ter, que hoje está se falando tanto, né, por causa do Covid, e fala sobre a confiança em Deus. Então, olha, todos esses 8 itens aí são, segundo a Bíblia, 8 características da igreja verdadeira de Deus. Então, olha, procure uma igreja que faça tudo isso. Ó, se você for pegar, veja bem, ó, se você for pegar só 2 itens daí, só 2, você elimina praticamente quase todas as igrejas, que é guardar todos os 10 mandamentos, incluindo o sábado, né?
Então, se você for pegar essa característica e o dom profético, o dom de saber do futuro, não o dom de ficar falando da mão do irmão que está saindo com fulano, ciclano, beltrano, ou do irmão que está fazendo isso, aquilo, o outro. Não é ficar falando individualmente. É falar do futuro, do que vai acontecer no futuro. O que no futuro nos aguarda, de falar de forma clara, coisas inéditas e que venham a acontecer. É isso. Então, se você for pegar uma igreja que fala dos 10 mandamentos e defende, inclusive o sábado e o dom profético, você pegar só essas duas das 8, você vai ver que praticamente não sobra quase nenhuma igreja. Faz esse teste. E aí você vai ver. Você vai ver quem é que segue realmente o que a Bíblia diz. E aí você vai ver a igreja verdadeira. Eu não quero aqui dar nome. Não quero, meus queridos. Eu quero que você pesquise fielmente e descubra isso por si mesmo. Então, por isso eu vou ler aqui Mateus 7, de 21 a 23. É por isso que eu vou ler esse texto tão importante que diz assim: nem todo, é Jesus falando, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então, nem todo mundo que prega a palavra de Deus vai para o céu. Você vê que coisa? Não era para todo mundo que prega a palavra de Deus entrar no céu? Era. Mas Jesus sabia que haveria distorção da palavra de Deus, que muitas pessoas usariam a palavra de Deus para se beneficiar ou para distorcer. Então é por isso que ele falou: nem todo que prega a palavra de Deus, nem todo que me proclama como Deus vai entrar para o reino dos céus, vai herdar a vida eterna. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí ele fala: mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, não é falar como um papagaio, é fazer. Está escrito na Bíblia, tem que fazer. Aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Aí ele descreve as cenas que vão haver no dia do juízo. Ele fala assim, ó: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. E então direi abertamente, explicitamente, claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, gente, olha, não é fazer milagre, não é expulsar demônio, não é falar que tem o Espírito Santo e etc, etc. Não é isso. Não é fazer maravilha, não é isso que vai salvar as pessoas. O que vai salvar é a pessoa ser fiel a todos os mandamentos de Deus, a todos os requisitos de Deus. Ah, pastor, a lei salva? Não, a lei não salva ninguém. E não é só a lei, eu te mostrei que tem mais itens. Uma pessoa é salva pela graça de Deus. Só que a pessoa que é salva pela graça, ela vai querer fazer o que o seu Senhor diz. Então ela vai seguir a Deus, ela vai fazer a vontade de Deus. Não para se salvar, porque ela já foi salva. Essa é a diferença. Tá? Então não é o fato de uma pessoa usar a Bíblia, de uma pessoa fazer milagre, de uma pessoa falar no nome de Deus. Não é isso que vai salvar a pessoa. Não é. Porque tem gente que faz tudo isso e não é sincero com Deus. Sabe que está ensinando errado, mas no fundo do coração dela, ela quer ganhar dinheiro, ela tem outros interesses. Tá, gente? Estou sendo muito sincero e verdadeiro com você. Porque se assim não fosse, o teu sangue cairia sobre mim. Então estou sendo sinceríssimo com vocês. Tá? Eu sei que é um estudo forte esse daqui. É um estudo para quem tem coração forte. Mas fique com o coração forte aí. Tá? Continue estudando a palavra de Deus. Continue avaliando tudo aquilo que nós apresentamos aqui. E o último texto, João 10,16, que diz assim: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então veja bem, Deus está falando que tem pessoas fiéis em todas as igrejas, mas que quando essas pessoas ouvirem a voz de Deus, elas vão largar o seu lugar e vir para o lugar correto e verdadeiro. Entenderam? Então o próprio Jesus fala: existem pessoas fiéis, verdadeiras, sinceras em todas as igrejas. Mas ele fala também que quando elas ouvirem a sua voz,
quando elas ouvirem a sua voz, aqui, elas virão. Elas virão, e haverá um só rebanho, não fala mais de um, e um só rebanho, e um só pastor. Tá bom? Por último, eu pensei que aquele era o último texto, mas esse daqui sim é o último. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu, disse João. João ouviu uma voz do céu e essa voz dizia assim: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para não incorreres nas suas pragas. Então veja bem, Deus está falando aqui o quê? Deus está falando que quando a pessoa ouvir a sua voz, ela vai se dirigir ao lugar certo. Sai dela, povo meu, para não ser participante dos seus pecados, para não ser participante das pragas, aquelas 7 últimas pragas. Tá? Então veja bem, se você analisar através do estudo, e da Bíblia que você está no lugar errado, saia do lugar errado. Vá para o lugar certo, mas isso é você que tem que estudar a Bíblia, você que tem que chegar nessa conclusão. Às vezes a gente precisa de algum tempinho para amadurecer, para estudar. Mas, se você já está recebendo essa verdade, é porque você já tem capacidade de amadurecer. Porque Deus, Ele não colocaria algo para você que você não tem capacidade. De forma nenhuma Deus faria isso. Então, se Deus está fazendo essa mensagem, essa verdade chegar em tuas mãos, é porque você já tem capacidade de analisar e tomar decisões. Tá bom? Meus queridos, eu espero que esse estudo seja uma bênção na sua vida. E eu espero que você decida ser sempre fiel a Deus. Não fiel às pessoas, não fiel à família acima de Deus, mas que você escolha ser fiel a Deus acima de todas as coisas. Então eu decido, coloque aí também depois, se você decidir, eu decido ser fiel a Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Essa é a decisão. Eu decido ser fiel a Deus e colocá-lo em primeiro lugar da minha vida. Tá bom? Vamos orar. Querido Santo e Eterno Pai Celestial, que esse estudo possa verdadeiramente ser uma bênção na vida desse que está estudando aqui, desse querido irmão, dessa querida irmã. Que o Teu Santo Espírito esteja agora falando forte ao coração dessa pessoa que está estudando, que ela possa sentir agora o Teu abraço poderoso sobre ela, que ela possa sentir a Tua verdade tremular em seu coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado porque você está aqui com a gente. E se tiver alguma pergunta, lembre-se, a semana que vem eu vou responder. Eu sei que esse tema aqui é um tema picante, é um tema maravilhoso. Então se você tiver pergunta, anota aí e a semana que vem eu respondo a sua pergunta, tá bom? Fique com Deus. Que você tenha um sábado maravilhoso e feliz. Em nome de Jesus, amém e tchau.